A proposta desse título, assim, de chamar a atenção, né, como planejar para fazer as biópsias, como você começa a fazer as biópsias, não é especificamente como você começa o ato cirúrgico, embora nós também vamos falar disso. Isso é importante. Mas como você faz para implementar e amplificar isso no consultório, caso você não faça. E por que isso? Primeiro, porque o dentista faz coisas extremamente complexas, elaboradas, sofisticadas, e muitos colegas não fazem esse procedimento porque não viram como fazer, nunca ninguém mostrou, ou lá na faculdade viu um caso ou outro caso, e é poucas pessoas que se formam na nossa profissão que tiveram essa vivência. E quando chega um caso assim no consultório, e isso pode ser bastante, pode ser pouco, depende de como você está trabalhando e divulgando isso para os seus colegas e para os seus pacientes, você não sabe o que fazer. E você não tem um pequeno passo a passo que precisa estar montado. Porque esse pequeno passo a passo é justamente o que te torna as coisas fáceis. O que te torna as coisas parte da sua rotina, sem que aquilo seja um drama, sem que aquilo seja um problema, sem que você invariavelmente olhe para a lesão e já pensa no colega capaz de fazer aquele procedimento. Você deve saber que encontrar um estomatologista é muito difícil. Então acaba que muitos desses casos são encaminhados para o cirurgião bucofacial, que também não tem tanta vivência assim de fazer biópsias. E isso eu posso dizer com muita tranquilidade para vocês, porque essa é a minha especialidade de origem. Antes de eu fazer estomatologia, eu fazia cirurgia bucomaxilofacial e faço até hoje, leciono para cirurgia bucomaxilofacial até hoje. E sei o quanto é também difícil para o cirurgião bucofacial fazer biópsias. Mas não pode ser assim. Não tem por que ser assim, considerando toda a complexidade de procedimentos que nós somos capazes de fazer. Então, acaba acontecendo que você nem busca identificar essas situações. E se você por acaso identifica, ou isso é a queixa principal do paciente, vira justamente esse drama, porque está fora da rotina, porque a gente não viu como fazer e porque a gente não tem algumas etapas completas, preenchidas, atendidas, antes de se propor a fazer o procedimento. Então o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é você ter certeza, você ter a convicção que você vai fazer isso, e você vai, porque isso não é complexo. Também é importante você saber que esse é um procedimento que é muito lucrativo. É muito lucrativo porque você tem um gasto mínimo de material. O material de consumo que você precisa para fazer biópsia é uma lâmina de bisturi, um fio de sutura, 1, 2, 3 pacotes de gaze, anestésico, agulha de anestesia e talvez soro e seringa para irrigar, mas muitas vezes você não vai precisar disso. Aspiração, uma ponta do aspirador, que pode ser metálico, então vai ser autoclavado também, ou você pode usar descartável, e as suas luvas. Claro, e o resto do EPI, né, que vai ser todo necessário. Mas olha só, é muito pouca coisa que você precisa para começar a executar o procedimento, e por isso ele é lucrativo, porque são poucos itens desse material de consumo e são itens simples. Então, obviamente, a gente tem que fugir da correria. O que é a correria? É você decidir ou você perceber que o paciente precisa fazer a lesão e está faltando aquele básico de estruturação, que é muito simples. O básico de estruturação, o mais importante, é você ter definido para onde você vai mandar o material. Parece óbvio, mas às vezes essa é a maior barreira. Porque dependendo do porte da cidade que você está trabalhando, você não tem um laboratório de patologia. E aí você precisa construir essa possibilidade, esse fluxo, esse caminho. Quais são as possíveis soluções? Porque não adianta você fazer a biópsia, fazer a remoção do material e não fazer o exame histopatológico. Então são duas situações separadas. E aí, daqui a pouco você é surpreendido por um paciente que precisa do procedimento e você ainda não conversou, não bolou, não sabe aonde vai mandar o material e não sabe como vai fazer esse encaminhamento.
Então, se você está numa cidade de porte médio ou grande, você vai poder escolher um laboratório de patologia, porque certamente tem mais que um laboratório. Mas se você está numa cidade pequena, você vai ter que encaminhar para algum laboratório de referência. Esse material pode ser encaminhado pelo correio, sem problema nenhum, pode ser encaminhado pelo SEDEX, mas você precisa ter esse fluxo construído e determinado. Muitas pessoas encaminham para faculdades de odontologia que têm um laboratório de patologia, mas você precisa saber e definir se a faculdade recebe o material de fora, o custo desse exame, e essa questão do custo, ela vai entrar em todas as situações, porque senão, a faculdade vai ter uma taxa, mas senão esse é um exame que o paciente vai ter que pagar um valor que varia aí na média de mercado aí de 180, 200 até 350 reais aproximadamente. Esse é o valor médio. E esse valor, ele não vai sair do seu procedimento, porque isso não tem a ver com a biópsia que você está fazendo. Isso é o exame histopatológico. Mas você precisa conversar isso com o paciente antes, né? Não pode apresentar a conta depois. Então esse é um ponto fundamental para você planejar, para você organizar. Você fazer o fluxo com o laboratório de patologia e você fazer o fluxo de como você vai receber esse laudo. Se imediatamente, quando esse material estiver pronto, você já vai receber por e-mail, assinado eletronicamente, se depois vai vir a cópia em papel ou não, porque esse exame demora. Em condições normais, de temperatura e pressão, demora. Demora uma semana aproximadamente, quando tudo dá certo no fluxo e na rotina. Às vezes demora mais tempo ainda. E esse tempo, ele é muito angustiante para o paciente. A gente faz o procedimento, o paciente vai embora, vai voltar na outra semana para fazer a remoção de sutura e a gente acaba esquecendo. Mas a pessoa só vai lembrar de novo do caso quando o paciente volta. Mas ele fica ansioso por aquele diagnóstico, mesmo que seja uma lesão com muitos anos de evolução. Mesmo que você tenha explicado do aspecto inocente daquilo, imagina se não, né? Imagina se é algo que tem suspeita de malignidade, que você fez uma biópsia parcial, essa angústia ela é maior ainda. E se o material que você removeu vai ter que viajar, então, para chegar no laboratório de patologia, você também precisa informar o paciente que isso não é rápido como um hemograma, que talvez em menos de 24 horas ele já tenha o resultado. O exame histopatológico é demorado. Em condições normais, uma semana, mas às vezes pode levar um mês até que você receba o diagnóstico conclusivo, o diagnóstico definitivo. E ainda acontecem coisas lá no laboratório que a gente nem fica sabendo. Por exemplo, a lesão não era tão simples assim, não era tão comum, está difícil fazer a diferenciação. O patologista vai fazer um painel de imunohistoquímica para marcar citoesqueleto da célula. Olha que coisa sofisticada, né? Que precisão para o diagnóstico. Isso atrasa, isso vai fazer que leve mais tempo ainda. E o que nós vamos receber de volta no consultório? O mesmo laudo histopatológico. Ele é muito mais fidedigno, ele é muito mais detalhado, mas ele levou muito mais tempo, que é justamente essa preocupação que o paciente costuma ter. Se a coisa está demorando, se a coisa está levando mais tempo ou menos tempo. Nós já consideramos aqui duas situações muito importantes para você planejar para começar. Você precisa definir o laboratório. Se você tiver um laboratório de patologia bucal excelente, isso é o ideal, mas às vezes a gente está muito distante de um laboratório de patologia bucal. E aí você vai ter que usar um laboratório de patologia geral, de patologia médica. Paciência. Talvez os casos que sejam de lesões odontogênicas, a gente tenha um pouco menos de fidelidade na questão do diagnóstico diferencial, mas aí esses casos em particular talvez valha a pena esperar para que esse material seja enviado para um lugar mais distante. Aquelas situações que você está tratando de lesões onde o diagnóstico clínico ele é mais evidente, mais claro, você está com confiança, não tem problema nenhum. E você precisa fazer isso, então, de fazer esse encaminhamento para um laboratório de patologia médica. E aí vem os outros dois pontos que tem que estar organizados, que tem que estar vinculados, que você precisa planejar antes. A ficha de biópsia, e isso é muito simples, porque você não precisa ter um formulário padrão, você pode
usar o seu próprio receituário, ou então você pode ter o formulário do laboratório e usar o formulário, a folhinha lá que o laboratório manda. E a segunda questão é você ter o formol disponível no seu consultório, o frasco de formol. Gente, isso não pode ser um drama. Às vezes a gente vê a questão de uma discussão, tem que ter formol tamponado, onde é que eu vou conseguir formol tamponado? E essa história do formol tamponado, ela é recente, porque até algum tempo atrás, a gente só comentava que você precisava ter o formol. Porque, mas o que é esse negócio? Mudou? Agora tem que ser o formol tamponado? Não mudou, gente, é o mesmo formol. O importante é que ele seja 10% em volume. Dizer que isso é formol tamponado quer dizer que ele tem 9 gramas de sal, de cloreto de sódio, que é para não variar o pH. Só isso. Isso é um detalhe insignificante, que eu não sei por que muitas vezes os colegas ficam preocupados com isso. Se o laboratório de patologia te mandar o frasquinho com formol, deu, não tem, é aquilo ali que você vai usar. Mas tem que ser aquilo ali. Não dá para você inventar. Se o paciente chegou para fazer a biópsia, você não tem o frasco com formol, aí eu vou inventar, colocar álcool 70, de jeito nenhum. Você não pode fazer isso, porque isso queima a peça. Sinto muito, marca a biópsia para outro dia. Marca para amanhã, para a semana que vem, mas o frasco de formol tem que estar disponível. Diferente da ficha de biópsia, que essa você pode fazer no seu receituário. E o básico ali da ficha de biópsia que você tem que colocar a identificação do paciente, data de nascimento, e aí você precisa contar a história de forma sucinta. E contar a história quer dizer aquilo que o patologista não enxergou das características clínicas, cor, consistência. Se você quiser, pode colocar o tamanho aproximado, às vezes não, então mede, coloca o tamanho preciso, mas isso não é tão relevante assim, porque ele vai ter a peça lá, ele vai medir a peça também. Se já foi tratado antes, se é recidiva, se tinha dor, se não tinha, se está crescendo, se não está crescendo. A posição anatômica é extremamente importante. De onde saiu aquele material, você precisa dizer isso. E aí um outro ponto fundamental, você tem que dar um chute. Às vezes o cara não quer colocar o diagnóstico clínico, né? Fica com vergonha. Você diz, eu não vou colocar nada aqui porque o patologista vai achar graça do que eu colocar. Gente, isso não existe. Ninguém vai achar graça do que você escrever lá, e isso é importante. Porque quando você coloca o diagnóstico clínico, você está dizendo para o cara que está lá no laboratório qual é do jeitão daquilo que você viu. Você dá um norte de pensamento. Pode acontecer de colocar o material na lâmina e ser completamente diferente do seu diagnóstico clínico? Sim, isso acontece muitas vezes. Mas não importa. Você não pode se furtar disso. Até porque você começa a treinar, né? Você começa você mesmo a comparar os seus diagnósticos clínicos com o material, com o laudo histopatológico que você vem receber, que você começa a receber depois. E isso é legal. Isso vai te aperfeiçoando. Então não se furte. Se você não tem uma ideia mais precisa, coloca alguma coisa tipo da natureza da lesão, né? Estomatite. Tá muito genérico dizer isso, mas enfim, tem que chutar lá. Data de nascimento do paciente é importante também, e tudo mais que você achar relevante, mas você não precisa fazer um textão, né? Pelo contrário, você deve ser objetivo e deve colocar ali aquelas coisas que você julga que sejam importantes para a patogenia do processo e, por consequência, para o diagnóstico da lesão que você está tratando. Gente, se tiver imagem, tem que mandar. Às vezes a gente acha que o patologista vai roubar as radiografias, eles não querem aquelas radiografias. Digitaliza, manda digitalizado para o e-mail do laboratório, ou então manda as radiografias físicas, que elas vão voltar também, mas é importante. Quanto mais você abastecer o cara, melhor vai ser o resultado que você vai receber. Então, seja absolutamente sincero nessa ficha de biópsia, coloca todas as informações ali, manda os outros exames complementares que você tiver e deixa determinado isso no consultório, deixa pronto. Se você vai usar a ficha padrão, esse fluxo estabelecido, que você tenha o formal e o instrumental. Não dá para sair catando coisa, para montar ali na hora para fazer a biópsia, o que nós vamos precisar? Não, faz uma bandejinha bacana, é pouca coisa, deixa aquele instrumental separadinho ali numa bandejinha, né? Uma carpulha, um cabo de bisturi, um afastador,
pinça de Addison, que é aquela delicadinha para você pegar tecido. Gente, pinça clínica, pinça de algodão, ela é para algodão. Pinça clínica não é para você manejar tecido e não é para você manejar agulha de sutura. Por isso que ela chama pinça clínica, ela não é uma pinça cirúrgica. Então tem as pinças separadas ali. Pinça mosquito, a pinça de Halsted, né, que ela trava, parece um porta-agulha pequenininho. Você pode sofisticar um pouco e ter a pinça de Alice, que fecha assim também. E o porta-agulha e tesoura. Uma tesoura reta, mais grosseira para cortar o fio, e uma tesoura mais delicada para você dissecar o tecido. Então não usa a mesma tesoura. E basta. São essas peças que são as fundamentais que tem que estar na sua caixinha de biópsia. Você vai começar a realizar esses procedimentos de acordo com o seu treinamento. Então começa fazendo as lesões nodulares e exofíticas, se você tem pouca experiência com procedimentos cirúrgicos, e à medida que você vai ganhando mão, você vai sofisticando o processo. Não começa com as coisas grandes, porque elas são mais complicadas. Não começa com as lesões intraósseas, se você nunca fez, porque elas também são mais complicadas. Começa a fazer isso com essas lesões de mucosa, nodulares e exofíticas. Se você for fazer essas biópsias intraósseas, aí você precisa ampliar um pouquinho o seu instrumental. Você vai precisar de descolador, vai precisar de um afastador para retalho aí, um Minnesota ou um MIDI, ou talvez um par de Langenbecks. Vamos começar a olhar umas imagens aqui e discutir isso com mais detalhes. Bom, escolhe o caso bom, né? Depois que você decidiu, caso você nunca tenha feito, né? Que então o caso bom é esse caso de lesão nodular exofítica. Se for na língua, no lábio inferior, é melhor ainda, porque você traz para fora da boca. Você reverte o lábio ou você puxa a língua para fora da boca e você consegue trabalhar fora da boca, o que é melhor. Vai aumentando progressivamente a complexidade. A gente faz isso com tudo. A gente começa a trabalhar com dentística, com endo, fazendo aqueles casos que são mais simples, começa colocando os implantes que são mais simples, começa fazendo as extrações que são mais simples e depois a gente vai progredindo. O raciocínio clínico aqui é o mesmo. Então, se daqui a pouco você viu casos lá na faculdade que eram maiores, que eram complicados, era o caso que tinha para ser feito naquela oportunidade, mas não é a melhor maneira de você iniciar o seu treinamento para isso. Porque a gente vai ver, o passo a passo aqui, ele é muito tranquilo de ser executado. E aí, tem um outro ponto importante, que é você pensar na sua especialidade quando você vai escolher o procedimento que você vai fazer. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você faz periodontia, é muito natural para você trabalhar cirurgicamente com gengiva. Então, é claro que você vai se sentir mais seguro se você tiver que fazer uma biópsia na gengiva, porque você está acostumado a trabalhar com aquela área ali. Você precisa remover uma hiperplasia por prótese e não deixa de ser uma biópsia. O procedimento para remover uma hiperplasia por causa da borda de uma dentadura é o mesmo procedimento de biópsia e você faz prótese. Você sabe melhor do que qualquer cirurgião, você sabe melhor do que qualquer estomatologista como tem que ficar aquele fundo de sulco. Pessoal, para mim isso é um drama. O drama não é tirar a lesão. O drama é deixar o fundo de sulco ruim para o colega fazer a prótese depois, porque eu não faço prótese. Na verdade, eu nunca fiz dentaduras, fiz uma só na faculdade, né? Mas se você faz isso, é você que sabe como aquilo tem que ficar, qual é o resultado que você precisa para que depois você consiga fazer uma prótese adequada. Da mesma maneira, se você faz odontopediatria e você precisa remover um cisto de erupção, um hematoma de erupção, você vai fazer isso com muita naturalidade e depois você pode passar para as outras lesõezinhas nodulares que as crianças desenvolvem. É muito frequente você encontrar papilomas, hiperplasias fibrosas, eventualmente granulomas piogênicos e mucoceles. Se você começa isso dentro daquela área anatômica que é da sua especialidade, que é da área que você está mais acostumado a trabalhar, melhor ainda. E olha só, quem tem já então um viés assim cirúrgico, faz implantes, isso é muito mais tranquilo do que você fazer a instalação de qualquer implante. Você vai se sentir muito confortável fazendo esse tipo de procedimento. Então, definida essa situação toda aqui, né, de vamos fazer e tal, o que você vai precisar? Bom, você vai precisar de coisas simples que nós comentamos,
que é então a ficha de biópsia que você pode fazer no seu receituário. O que não vale, o que é pecado de morte aqui, é você pegar o receituário e escrever: solicito exame histopatológico, ou solicito exame anatomopatológico e mandar para o patologista. Cara, isso não se faz de jeito nenhum. Você tem que mandar as informações clínicas. Justamente porque aquele aparelhinho que ele tem lá, que chama microscópio, aquilo não é uma bola de cristal. Ele não vai adivinhar o que o paciente tem. Ele vai juntar as suas informações com aquilo que você escreveu. Então, pode ser telegráfico, pode ser econômico, mas o essencial tem que estar escrito na ficha de biópsia. E não simplesmente solicito exame anatomopatológico ou histopatológico. O instrumental, que nós comentamos já, o material de consumo, e aí assim, sabe que fio eu vou usar? Você pode usar o fio que você gosta mais, que você se sente mais confortável. Normalmente, fios 4 zeros têm o diâmetro que você precisa. A seda, ela é muito boa para a mucosa, porque ela é confortável. Tem a questão de reter placa, mas com a clorexidina você pode corrigir essa questão de infecção depois no pós-operatório. Nylon não costuma reter placa, mas é desconfortável. Às vezes as pontas, os chicotes do fio de nylon machucam. Você tem fios que são reabsorvíveis, um pouquinho mais caro, Vicryl. Atenção com o Vicryl, porque você encontra diferentes tipos. E isso também acontece nos outros fios, né? Mas se a gente costuma comprar o nosso material nas dentárias, você vai comprar a agulha que vem no fio certa. Por quê? Porque ela tem que ser triangular. Existem fios que vêm com agulha de secção redonda. E aí, quando você vai dar o ponto, você vai passar o fio para fazer a sutura na biópsia, essa agulha ela é atraumática, ela entorta. E você acaba complicando algo que é extremamente simples, que é fazer os pontinhos ali no fim do procedimento. E com o Vicryl isso acontece bastante. Então observe esse detalhe sempre. Se a agulha ela é de secção triangular, ela não é de secção redonda, porque ela é uma agulha mais flexível, mais mole, e isso vai te atrapalhar na hora de você fazer a sutura. Então, várias opções. Eu costumo trabalhar então com nylon, com seda e com Vicryl. Se você está fazendo o procedimento em criança, o Vicryl é ainda melhor, porque você não precisa remover essa sutura depois. Você pode, porque também, normalmente, nós tiramos as nossas suturas em 7 dias e o Vicryl costuma durar mais tempo que isso. E é claro que mais tempo ele vai acabar atuando também como fator retentivo de placa. Então, se está fácil o manejo da criança, se é adulto e deu o prazo ali, não remove já o Vicryl. Mas se você quiser esperar, deixar com que o Vicryl caia espontaneamente, não tem problema nenhum, que as coisas vão se desenvolver de forma muito tranquila, muito bem. Bom, o frasco com formol você vai pedir para o laboratório, aquele laboratório que você combinou antes, que você determinou o fluxo, que ele vai receber o seu material, que você já acertou também como vai se dar o pagamento disso, né? Se é o paciente que vai levar o material até o laboratório e vai acertar lá os custos, se você vai mandar pelo correio. Então são detalhes importantes que você precisa ter organizado, para você não ter problemas de relacionamento nem com o laboratório de patologia e nem com o paciente. A coisa mais importante que nós temos no consultório é o paciente. Então as coisas precisam ficar bem claras para o paciente desde o início, como o processo todo vai se desenvolver. E a ficha é essa de biópsia que você vai fazer ou no seu receituário ou no formulário padrão. Então, outro detalhe importante, assim, se você vai remover 2 lesõezinhas do mesmo paciente, usa 2 frascos. Isso é importante para a fidelidade do diagnóstico. Identifica a área anatômica de cada um desses. Você coloca uma letrinha no rótulo ali, né? A, mucosa jugal, B, lábio inferior. E vá que esses diagnósticos sejam diferentes. Completamente diferentes. E aí depois você não vai saber de qual área era aquela lesão. Tem outros recursos que você pode utilizar para fazer essa identificação da peça, né? Passar um fio de sutura numa delas e na outra não, aí o fio cai, você perde o nó, enfim. Gente, o melhor é usar 2 frascos, né? É simples usar 2 frascos, coloca na mesma ficha de biópsia A e B e faz a descrição de cada uma delas. E naquela imagem de baixo ali, você vê aquela descrição ali do
formol tamponado. Então quer dizer que ele tem ali cloreto de sódio para não variar o pH, um detalhe que você não precisa se preocupar com isso, né? Que muitas vezes a galera vem e pergunta e fala disso, né? Mas tem que ser o tamponado, cara, não vai ter outro. É isso mesmo, tem que ser. Mas vai ser esse que eles vão te fornecer. Bom, feito o procedimento, então, tem um detalhe muito importante também aqui que gera uma angústia na galera, né? Às vezes o cara faz a incisão no paciente, está com a peça ali na pinça e já quer colocar aquela pinça dentro do frasco imediatamente e aí já contamina a pinça, né? Porque o frasco não é estéril, o formol não é estéril. Calma, pessoal. Tem tempo. O material precisa ser fixado, mas você tem tempo para fazer essa fixação. Dá tempo de você terminar o procedimento com tranquilidade. Dá tempo de você fazer a sua sutura, tudo. E aí, quando o paciente sai da cadeira, que você vai dar as recomendações, que acabou o ato cirúrgico, você coloca a peça no formol, sem estresse. Ela pode ficar 1 hora a mais ali em cima da mesa, que isso não vai comprometer de maneira nenhuma a fidelidade do diagnóstico. Então não tenha essa angústia. E também vem uma outra questão, que é se o paciente precisa, no caso se você vai entregar esse material para o paciente, ou se você vai ficar com o material para levar para o laboratório, se isso precisa ficar em refrigeração. Não, não precisa ficar refrigerado. Quanto tempo esse material pode ficar no formol? Quantos dias, quantos meses, sem comprometer a peça? Já pensaram nisso? Sim, eu preciso ter angústia, a pressa extrema de encaminhar esse material. Há pouco nós comentávamos que você pode despachar esse material, inclusive pelo correio. Então, se isso pode viajar pelo correio, é óbvio que ele não vai ter refrigeração e é óbvio que ele pode ficar dias ali. Sim, mas há alguns detalhes. Ele pode ficar eternamente no formol, desde que exista formol dentro do frasco. É claro que se vazar, a evaporação do formol ela é muito lenta, muito lenta. Dá para a gente considerar assim que no escopo da clínica, nos dias que nós vamos estar trabalhando ali nesse processo diagnóstico, ela é insignificante. Não tem nada a ver, por exemplo, com álcool, né? Não, a evaporação do formol ela é insignificante. Os laboratórios que mantêm essas peças armazenadas lá, claro que de tempos em tempos tem que fazer essa revisão. Então, não tenha pressa de colocar no formol a peça, termina o seu procedimento com tranquilidade. Quando você terminar o procedimento, coloca no formol, fecha bem, veja se esses frascos não vazam, porque isso vai andar para cima e para baixo na mão de alguém e precisa ter o líquido ali dentro. E depois que ele estiver no líquido, essa peça vai durar infinitamente, indefinidamente. Uma outra questão importante quando você remove a peça, que você está com ela ali, ó, isso é um mucocélio, será que é um mucocélio, será que é um cisto, o que tem lá dentro? Cara, você tem que resistir a essa curiosidade. Não corta a peça. Não corta a peça de jeito nenhum. Manda a peça inteira para o patologista. Porque quando ele cortar a peça, ele vai cortar ela do jeito que ele quer olhar no microscópio. Ou do jeito que ele imagina que no microscópio ele vai ter a melhor imagem. Ele vai ter a melhor fidelidade. E tudo que a gente quer é fidelidade nesse laudo. Coisa mais chata é você receber um laudo que vem assim, ó, compatível com, né? Compatível com cisto, compatível com não sei o que. E aí aquela dúvida sempre fica uma pontinha lá no fundo, se você tem certeza se era ou se não era a patologia que você imaginava, porque veio o diabo do compatível. Uma das coisas que faz com que o compatível com apareça é justamente essa orientação do plano de corte, que essa orientação do plano de corte é o patologista que deve fazer. Ah, você quer foto disso? Pede pro cara. Liga pro teu patologista de vez em quando. É importante você conversar com ele. Ele pode te ajudar muito. Pode te dar um monte de dicas. Ele pode te ajudar bastante quando você está com um caso que está enrolado, que o diagnóstico clínico está muito complicado. Você pode ligar, inclusive, antes de já conversar com o patologista, antes de fazer a biópsia, e pegar dicas com ele, pegar orientações. Eles são acessíveis. Não tem problema nenhum em você fazer isso. E isso só vai beneficiar o seu paciente. Só vai beneficiar a fidelidade do diagnóstico que você está buscando e, por consequência, você vai ter um trabalho diferenciado, você vai ter um trabalho mais qualificado. Então, bate esse papo se for necessário, não corta a peça.
Mas o pior pecado de todos, o pior pecado de todos, pecado sem perdão. Então, se pegar um dos alunos do Curar Transforma fazendo isso, eu expulso do curso. Você não pode mandar um pedaço para cada laboratório de patologia. Não pode. De jeito nenhum. Sabe, eu quero comparar. Bom, quando você separa o material e manda um pedaço para cada um, você não sabe que tipo de material você está mandando, que parte para um laboratório e para outro. É possível que isso seja diferente? É claro que é possível que seja diferente, porque o cara não tem o conjunto da obra ali, o conjunto da peça para analisar. Você imagina uma pizza, que você tenha 3 sabores diferentes na pizza. Você tem calabresa, mussarela e portuguesa. E você pega uma fatia de calabresa e manda para um patologista. E pega a fatia de mussarela e portuguesa e manda para outro patologista. Vai vir pizza, só que o sobrenome vai ser diferente. Isso compromete o resultado, compromete tremendamente o resultado. Se você pegar um cisto apical, que tem um tamanho considerável lá, fez aiando, a lesão não evoluiu, vai ter que operar. Aí faz lá a psetomia, porque não, na verdade não é uma psetomia que você vai fazer, né? Você vai fazer a remoção dos cistos, você vai fazer a cistectomia, e aí você corta aquela parte em 3 pedaços e manda para 3 laboratórios diferentes. Se você cortou só a parte da parede que não tinha epitélio, você vai ter um diagnóstico provavelmente de abscesso crônico. Se você pegou uma parte dessa parede epitelial do cisto e não tinha pus ali e você não disse que era uma cavidade, você vai receber um laudo de granuloma apical, de granuloma epitelial. E aí você vai ter uma situação que você talvez tenha a imagem do cisto clássico ali, então é claro que você pode ter 3 laudos diferentes. Então, se você está com dúvida a respeito do diagnóstico que o patologista fez, você precisa solicitar as lâminas ou solicitar os blocos e mandar as lâminas e os blocos para que outro patologista olhe. Gente, isso é normal. Não tem constrangimento em você ou o paciente pegar, né, porque o material é do paciente, você solicita no receituário e o paciente solicita lâminas do material dele e você pediu uma segunda opinião. A gente pede segunda opinião para tudo. Pede segunda opinião para o colega. A gente, quando é paciente, às vezes consulta mais de um profissional para ter uma segunda opinião. E você pode fazer isso com o material da patologia também. Você viu a lesão, você achou que o laudo era muito estranho. Dali para frente você não vai começar a dividir as peças. Já nesse caso que você ficou com dúvida, você vai pedir as lâminas e pedir a revisão por outro patologista, certo? Então não faça isso. Não mande a peça cortada para 2 laboratórios. Isso pode comprometer bastante. E tem outra coisa. Aí tu manda para 2 laboratórios diferentes, vem 2 laudos diferentes, em qual tu vai acreditar? Qual deles que está valendo? Aquele que tu gostar mais? Não, né? Não pode. Então aí tu tá numa situação muito mais complicada ainda, de muito mais difícil solução, se isso acaba acontecendo. Uma questão de detalhe técnico importante, ó. A gente precisa treinar a fazer a incisão de um risco só, de um traço só, né? Então não pega o bisturi e fica dando cortezinhos ali. Se você quiser, você pode desenhar essa incisão, palito e azul de metileno, tem caneta específica para isso, sai caro, mas você pode usar um DAPEN e um palito autoclavados, pingar umas gotinhas de azul de metileno e desenhar na mucosa. Qual é a vantagem disso? É que se você não gostar do seu desenho, você pega uma gás com soro e apaga e faz de novo, até você estar satisfeito. Mas quando você pegar o bisturi, você faz uma incisão única, um traço único, porque isso vai melhorar a cicatrização tremendamente, né? Você não vai ficar dando piquezinhos ali. E você vai ter certeza também do contorno que você fez ali. Ah, não tem nenhuma dessas coisas, né? Como é que eu vou fazer? Poxa, anestesia o paciente, depois que você anestesiar o paciente, você pega a agulha da carpule e dá pequenos piquezinhos, faz pequenos pontos no entorno da lesão. Depois você vai unir os pontos com o bisturi. Também é algo muito simples de ser feito, você vai ter a marcação antes e vai te dar confiança, ali, vai te dar segurança para você não ficar indo e voltando com a lâmina na hora que você está fazendo a incisão. Outro ponto importante que assim gera muita dúvida, que a galera sempre quer saber, assim, quanto eu tiro, quanto eu entro, o que eu preciso remover de tecido. As lesões elas estão na mucosa, então a rigor você não precisa entrar no plano muscular, o que é muito mais simples, e por isso que a gente diz que o procedimento é simples.
ela não pode ser tão superficial como o quadro de cima, que você tem ali uma pequena cunha que não chegou na profundidade, mas isso é uma profundidade que normalmente corresponde àquela largura que você tem na lâmina 15. Depois que você incisar ali duas mucosas, duas lesões diferentes, isso está dominado, você não vai ter mais dúvida de quanto você precisa entrar no tecido ali. E aí a imagem clínica ali, ela mostra justamente aquela volta ali numa biópsia de língua da lâmina 15, e é essa profundidade que você precisa. Além de que, né, se você acaba invadindo ali o plano muscular, você acaba tendo sangramentos desnecessários. Uma outra questão que é clássica, né, sempre aparece na literatura ali, tem que remover uma margem de tecido saudável. Cara, você não precisa disso. O patologista sabe o que é saudável. Você vai remover uma margem de tecido saudável porque talvez faça parte da técnica, mas não que isso seja fundamental para o diagnóstico histopatológico, porque o patologista sabe como é o tecido normal. Tinha uma outra história aí, que é você, quando faz isso, você está achando que está tratando de lesão, a biópsia de uma lesão maligna. Quando você faz essa parte de tecido saudável junto, você quer mostrar a área de invasão do tecido conjuntivo pelo tecido epitelial malignizado. Mas isso também não é fundamental, tem um monte de outros critérios que o patologista utiliza para fazer o diagnóstico de carcinoma, certo? Então não se preocupe com essa questão de ter tecido saudável junto, que isso não é fundamental nem obrigatório para o diagnóstico microscópico. Como é que eu gosto de ter as coisas? Como é que eu costumo trabalhar? Eu tenho bandejas prontas, né? Bandejas de biópsia prontas, e dentro dessa bandeja eu tenho esse instrumental básico. Algum material específico separado. Por exemplo, afastadores de Langenbeck, afastadores de Minnesota, mídias, porque aí você vai usar isso em biópsias intraósseas. Material de osteotomia, né? Então isso fica em outra caixa, fica no material separado. A caixinha básica que eu costumo utilizar é esse material que vocês estão vendo ali. Até nesse aí tem um descolador, mas é uma carpulha para anestesia, cabo 3, com lâmina 15, um descolador aqui, essa tem o nome, né, complicadíssimo, né, Legra de Williger. Cara, pode usar o Molt, né, que essa aí eu já tinha, então ela está aí nessa caixa. É uma tesoura de dissecção, tem vários tipos, use aquela que você se dá bem, tem Matzenbald, Smith, a tesoura de Iride, que é uma tesoura menor, bem pontudinha, curva, né? Tesoura de dissecção, ela deve ser curva para você trabalhar com mais tranquilidade. As pinças mosquito ali, as Halsted, uma reta, uma curva. As pinças de Addison para você fazer a sutura, para você manejar o tecido. Uma tesoura mais robusta para você cortar o fio. Um parzinho ali de afastadores de Farabef. E o porta-agulha. E uma cuba, se você precisar ali de soro para irrigação. E a bandeja onde tudo isso estava dentro. Então, gente, isso é muito simples, né? Não tem muita história. Aí você quer sofisticar, ter um instrumental mais bacana, você já está fazendo mucosérie, quer usar pinça de calásio para fixar o mucosérie. Pessoalmente eu não gosto, né? Eu já falei, eu gosto de trabalhar a mão livre. Eu acho que a pinça de calásio limita um pouco ali, mas ela é prática, então não tem problema. Aí você vai incrementando as coisas, né? Vai tornando o seu material mais sofisticado, mas assim, ó, para fazer o simples do consultório, dia a dia, é isso que você precisa, né? Sem complicação, de uma maneira assim, muito direta, muito objetiva. Qual vai ser o passo a passo? Bom, passo a passo é o seguinte, você faz um botão anestésico, usa o anestésico que você está acostumado, você não precisa ter nenhum anestésico diferente aqui. Faz um botão anestésico, não faz anestesia regional. 4 pontos ali no entorno da lesão. E esse é o caso legal de você começar, que você traz a língua para fora da boca. Pinça a base da lesão com a mosquito e trava ela, a base. Porque se você pinçar em cima, você vai destruir a lesão e o patologista não vai conseguir fazer um exame adequado. Então pinça na base, porque da base para cima você está preservando a lesão e aí o patologista vai ter um bom volume de tecido para examinar. Pega o bisturi, corre de um lado, vira a pinça, corre do outro. Aí ficou preso embaixo. Retoca ali embaixo com a tesoura ou com o bisturi e você vai sair com a peça presa na pinça.
Essa é a melhor maneira de você começar, a mais tranquila. Aí faz a sua sutura ali, 1, 2, 3 pontinhos, aquilo bem fechadinho. E a última imagem, você tem o paciente ali 7 dias depois, quando veio fazer a remoção de sutura. Volta ali para a nossa história, que é você colocar essa peça no formol e você fazer a fichinha de biópsia, recomendações pós-operatórias padrão que a gente usa para qualquer tipo de procedimento. Na língua você não vai mandar o paciente fazer gelo, né? Não tem como fazer. Mas você pode recomendar o paciente comer sorvete ou picolé, que aí é uma forma de ele fazer gelo ali em cima, né? E aí também avisa, só olha, talvez na semana que vem, quando você vier remover a sutura, nós ainda não tenhamos o laudo histopatológico, porque às vezes ele não fica pronto. Nesse período de tempo, às vezes ele fica, enfim, né? Às vezes demora. Então, gente, vai chegar aquele momento final, então, que é você receber o laudo e você entender o que está lá. Tem casos que você deseja esse laudo, porque você não tem um diagnóstico clínico conclusivo. E você deseja ele para que você possa ter uma posição, tratar definitivamente o paciente, ter um diagnóstico conclusivo. E tem vezes que você precisa dele como um documento. Você tirou a lesão ali, tinha 99% de certeza que era uma hiperplasia fibrosa, mas você precisa ter isso documentado. Então essa é a situação onde você precisa do laudo como um documento de que aquilo era aquilo mesmo, para ficar lá nos seus registros. E aí você precisa saber interpretar isso, né? Então, às vezes isso é um problema, a gente precisa se familiarizar com a linguagem histopatológica ali, que o cara costuma escrever os termos. Ficou na dúvida, entra em contato com o teu patologista, pergunta para eles, olha, veio descrito aqui que a mucosa tinha acantose, é grave? O que é acantose? O que é hiperparaceratose? O que quer dizer figuras de mitose no epitélio? Para o curso Curar Transforma, para os alunos, eu acabei escrevendo esse e-book aí, que eu fiz uma compilação, deve ter talvez aí uns 50 laudos histopatológicos ou mais, onde eu analiso essas questões dos patologistas, né? Então eu fiz uma compilação dos meus arquivos de vários laudos histopatológicos e fui comentando ali. Alguns de estilo mais clássico, outros de estilo mais moderno, com linguagem mais acadêmica, linguagem menos acadêmica, porque os laudos eles não são iguais. Tem uns que botam descrição, tem uns que botam foto, tem uns que só botam a macroscopia, o diagnóstico final. Você precisa saber interpretar isso. Então esse aí não está disponível, né, galera? É só para contar para vocês, né, que existe, né? Então que eu fiz esse e-book, mas esse e-book é só para os alunos lá do curso Curar Transforma. Ele está disponível para baixar lá. Quanto mais gente estiver falando de lesão de boca, melhor. Simplesmente porque se a gente, dentista, não fizer isso, a medicina naturalmente vai tomar conta da nossa área, naturalmente, porque os pacientes vão ter lesões do mesmo jeito, e se a gente não fizer, a dermato faz, a otorrino faz, a cirurgia de cabeça e pescoço faz, a cirurgia plástica faz. Só aqui eu já te disse 4 especialidades médicas que acabam atuando na nossa área. E se a odontologia não cuidar do que é seu, daqui a pouco a gente não vai poder fazer mais a parte de saúde bucal relacionada às mucosas, às doenças, enfim. Já teve toda aquela pendenga aquela vez com o ato médico e isso se encaixa muito nesse contexto, né? A gente valorizar a profissão, a gente levantar essa bandeira de que a gente precisa cuidar da nossa profissão, e cuidar da nossa profissão envolve sim tratar com segurança as lesões bucais.